Bem-vindos e bem-vindas ao nosso GaiaCast, o podcast oficial do Gaia Coworking, onde conversamos sobre empreendedorismo e outros assuntos interessantes. E hoje nós vamos conversar, ter uma verdadeira aula sobre Venezuela. Então, você que tem dinheiro na conta, você que tem curiosidade, você que tem vontade de conhecer e investir nesse grande país, nossos irmãos e vizinhos venezuelanos, esse é o seu momento. E para continuar essa conversa, nós estamos aqui com o nosso amigo Vitor Marvel, ele que tem 24 anos. E apesar dessa pouca idade, o Vitor já empreende há 4 anos. Ele que atua no posicionamento de marcas e pessoas, no setor audiovisual, e ele também agora está lançando uma empresa de moda, de alfaiataria, de posicionamento de imagem, que tem tudo a ver com essa área de marketing também, né? E nós vamos conversar sobre isso, sobre a chegada dele no Brasil e sobre algumas questões da Venezuela também. É importante dizer que tudo que a gente conversar aqui, ele vai estar pautado ainda em algumas leis da Venezuela. Porque o Vitor, como ainda um cidadão venezuelano, ele também tem que ter alguns respaldos jurídicos. Então, nossa conversa vai ser também embasada nisso. Obrigada, Vitor. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado por essa introdução maravilhosa, tá? Me senti muito lisonjeado, tá? Eu espero estar podendo esclarecer algumas dúvidas que vocês têm, podendo indicar algumas coisas onde investir, o que estar fazendo e tudo mais. E, de novo, sempre uma honra, sempre bom estar com as meninas aqui, tá? Muito obrigado. Obrigada. Não sei se eu posso comentar, mas a minha história de empreendedorismo começou aqui no Gaia Coworking, 2022, metade do ano, se não me engano. Aí eu estava saindo do mercado de investimentos, do mercado da economia, estava prestes a tirar o Ancor e uma das escolhas que eu tive foi tipo assim, cara, ou eu vou pelo que eu quero, eu correndo atrás do meu sonho de fazer acontecer, ou eu continuo trabalhando no sonho dos outros. Aí falei, cara, tomei a decisão, cara, vou fazer acontecer, vou correr atrás daquilo. E procurando entre as opções de como começar, tudo mais, eu decidi que iria começar com o marketing. E graças a Deus, o mesmo dia que eu me decidi a fazer isso, apareceu o anúncio de que a Gaia estava começando. Então, eu lembro que quando vi, cara, tava maravilhoso o espaço, mas tinha algumas coisas que não tem hoje na estrutura, tá? Vitor, é uma honra você ter escolhido, Ah, né, estar aqui no Gaia e ter nos escolhido para participar desse seu começo, que geralmente é uma fase tão importante para o empreendedor, né, sim, cheia de descobertas, cheia de momentos altos e baixos, então é um orgulho para nós. Gente, é importante dizer para vocês que toda essa nossa conversa, ela vai estar baseada nas leis da Venezuela que estavam sendo aplicadas e a gente vê que também, em certo aspecto, ainda continuam, até alguns meses atrás. Então, nós vamos conversar com base nessas leis. Então, o Vitor vai até certo limite, até onde a legislação vigente como cidadão venezuelano, você pode ir. Tá bom, Vitor? Se sinta à vontade para sim. responder. Enfim, aqui a casa é sua. Obrigado. Também aprecio muito a introdução. Vou tentar ser o mais objetivo, responder o máximo possível dentro das possibilidades. Entendemos que tem alguns limites por questões políticas, jurídicas e tudo mais, mas, como eu falei desde o começo, estou aqui para iluminar as pessoas, trazer um pouco de conhecimento, aquilo lá. Porque, por exemplo, um assunto que está muito em alta, Thiago Nigro comentou, várias pessoas comentaram, vale a pena investir em imóveis na Venezuela? Vale a pena investir hoje no mercado da Venezuela? É porque muito se fala sobre isso depois do acontecimento, não preciso explicar o que que aconteceu faz pouco, e sem entrar em intervenções. Cara, o meu ponto de vista dentro da questão do investimento. O nome, quando a gente empreende, a gente entende que um investimento ele pode dar certo, pode dar errado. A gente tem que analisar diferentes fatores. Só que para quem quer investir lá, realmente eu vejo que tem umas oportunidades que a gente mora hoje em Balneário Camboriú, pelo menos eu, tô aqui na Brava. Cara, esse padrão de imóveis que você tem lá, igual, melhor de diferentes formas, com valores muito abaixo do que seria a tabela. Se você investir agora, as chances de valorizar são muito, 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 muito altas. Claro, eu Sim. preferiria que alguém do setor imobiliário desse um pouco mais detalhes disso e tudo mais, mas, por exemplo, um destino que sempre foi lugar de investimento internacional foi a Ilha de Margarita. Ilha de Margarita tem muito investimento, tem O várias empresas de turismo é fora. bem forte, né, Vitor? Turismo na Venezuela, tem algumas pessoas que não acreditam, mas o turismo na Venezuela continua sendo uma das coisas mais fortes, porque essa situação econômica e tudo mais,
tem muita pessoa que vem de fora que vai lá conhecer. É porque fora da parte de petróleo e tudo mais, Venezuela sempre foi conhecida pelo ecossistema. Então, pela variedade de biomas, trilhas e coisas que tem lá. Então, a gente encontra uma variedade de paisagens e coisas de turismo. Por exemplo, a gente tem Salto Ángel, que seria Salto Anjo, que é o waterfall, é a cachoeira queda de água mais grande do mundo. A mais Sim, alta, e aliás. ultimamente isso chegou à notícia do mundo, porque muitas pessoas nem imaginavam, né. Imagina um lugar onde o ecossistema permite você ter ilhas no Caribe e ainda uma mata amazônica no meio. E Então montanhas é com neve também. muito exatamente, e os Andes, né. Então, assim, é realmente muito diversa a Venezuela. Vitor, para que a gente possa entender o contexto da Venezuela hoje, e a gente lembrando que a gente quer falar sobre o empreendedorismo, né, sobre, Perfeito. investimentos. Para a gente entender hoje, a gente precisa entender um pouquinho do passado, né. Um pouco da história. Eh, a Venezuela, em 1999, ela teve, né, como governante o Chaves. Em 1999 a 2013, se não me engano, né, vamos consultar aí, Sim, exatamente. eh, nesse período você ainda era uma criança, então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a história dos seus pais. Me diz, nesse período e no período que você vivenciou, né, na Venezuela, quais que eram os setores mais importantes da economia? O que rendia frutos e dividendos para o povo venezuelano? Quais eram os setores fortes da economia? Tá, uma coisa que eu quero começar dizendo, a cultura do empreendedorismo, ela é muito forte na Venezuela. Contrário ao que algumas vezes é falado, a cultura do empreendedorismo ela é muito forte lá, porque seja por educação, seja por cultura, seja por necessidade, independente do motivo, você consegue conhecer muitas pessoas com essa disposição a empreender, a fazer coisas. Quais eram os nichos que mais produziam na época? Com certeza, e não é segredo para ninguém que a área de minérios, petróleo e toda essa parte sempre foi algo que deu muito, ah, colocou muitas coisas sobre a mesa, tá? E colocou a Venezuela no mapa, aliás. A parte, é meio irônico esse assunto agora, mas a parte da comida, a parte gastronômica de forma geral também era uma área que vinha dando muito, independente do que acontece atualmente e tal, tudo mais. Então eram áreas que era sempre muito interessante investir. Por exemplo, durante algum momento era interessante também investir, por exemplo, meios de comunicação, essa parte cultural, audiovisual. Por quê? E até eu tenho algumas curiosidades para te comentar. Por exemplo, atualmente, quando a gente fala de dublagem, ou seja, pegar um produto americano, japonês, de qualquer outro país e você transformar ele para a América Latina em forma geral, a dublagem era feita geralmente no México, só que por muito tempo foi feita também na Venezuela. Então tinha essas duas casas. Atualmente, hoje, quem mais domina essa parte é Miami. Porque tem muito latino e esses atores aqui migraram para lá. Mas por muito tempo, por volta dos anos 90 até começo dos 2000, muitos dos filmes, séries, anime e coisas que a gente tinha era dublado lá. A gente tem casos, por exemplo, até um assunto que eu acho engraçado, que tem uma piada interna da questão do México e da Venezuela, por quê? Você conhece o programa do Chaves? Sim, Você sabe, não o presidente, o garotinho do Ensino sim, Verde, Chaves. tá, a gente conhece como Chavo. Uma Chavo. coisa interessante, em espanhol, Chavo é sinônimo, é uma jerga mexicana, é um jeito de falar garoto, guri, rapaz. Hum, Então, tipo assim, não é o nome dele, é tipo falar, pô, guricinho lá, rapazinho lá, entendeu? Então, tipo assim, chavo é sinônimo de garoto, de moleque, digamos. interessante. Então, a gente viu que no final da série, não sei se alguém acompanhou a história de trás, mas teve uma discussão entre Roberto, que é o produtor, que era o Chaves, aliás, o Chavo, chame como quiser, e o Kiko. Eles começaram a discutir entre eles. E o motivo da finalização da série é porque o ator do Kiko ele saiu para ele produzir um programa na Venezuela. Olha só, e era um programa do quê? Não me Básica, diga que era de auditório. não, era tipo Chaves, só que sem o Chaves. Ah, Porque ele levou o ator de Seu Madruga, e foi ele, Kiko, e foram lá e produziram lá. Só que terminou por não dar muito certo. Então, quando a gente pega a novela, meu Deus, lá, o que tinha de produção de novela lá e de dublagem. Aliás, muita novela do Brasil era dublada na Venezuela. para os países latinos. Sim, 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 sim. Então,
sempre teve, de certa forma, essa proximidade com o Brasil e com a parte do empreendedorismo na parte cultural, na parte audiovisual, que até Que é a bom, sua área, né, sim, Vitor? sim, é uma área que eu Então, abraço hoje. a gente às vezes pensa na Venezuela, petróleo, petróleo e petróleo. Eu já conheci um pouquinho pelo tempo da faculdade a questão turística, né, que as ilhas, a questão do Caribe ali tinham vários resorts e eles eram muito bem frequentados, né, e pela proximidade com os Estados Unidos, ela tá a poucos minutos de Miami, né, não chega nem a 1 hora de Miami de avião. Então essa questão ali de dessa proximidade mesmo e dessa relevância e da beleza, a gente vê sempre muito o turismo e a parte de minérios e petróleo. Sim. Agora, a indústria audiovisual realmente não conhecia, não fazia nem ideia que a Venezuela tinha essa potência. Inclusive, o que que acontece? Quando a gente vai pegar, bom, filmes na Venezuela, produção interna, é muito difícil você ver. Mas desde finais dos 90 até a época atual, se você pegar o top 20 artistas falando em música, na área musical, cara, você vai ver pelo menos sempre uns 5, uns 4 da Venezuela. Olha só. Então, é uma questão que se você pegar, por exemplo, se você for passando o recorrido para trás, para trás, para trás, para trás, você vai encontrar que sempre no top 10 sempre tinha pelo menos um, sempre tinha pelo menos dois. Tinha duplas que, cara, engajaram muito na época. Chino e Nacho, que eles foram muito reconhecidos por muito tempo, destacaram bastante. Hoje tem artistas mais modernos, tem de tudo, mas a Venezuela sempre teve, digamos que um pé nessa parte. Na parte mais underground, mas na parte do rap, de forma geral, um dos maiores exponentes da música, que para muitos é considerado o melhor, infelizmente faleceu. Não quero entrar em detalhes desse ponto aí, mas é o Canserbero, que ele era, tipo Olha assim, só. quando a gente vai falar do rap em espanhol, na América Latina, hispânica, até tem, um dos apelidos dele era, ele é o preferido dos preferidos, tipo assim, ele é o favorito dos favoritos. Se tu for hispânico e tu tiver um artista preferido e tu perguntar para ele, com certeza, ou a maioria deles vai ser fanático do Canserbero. Não vai ser uma coisa que ele vai colocar uma festa, mas vai ser algo que ele vai ouvir internamente, que ele vai processar. Então, sempre teve essa presença. Claro, não sempre tão destacada quanto outros. Dentro da Sim. área audiovisual, a gente tem, por exemplo, Edgar Ramírez, que é um ator que é da Venezuela, um dos meus atores preferidos, aliás. Edgar Ramírez para a Venezuela é como Wagner Moura para vocês. Olha aí. Exatamente, entendeu? Famosíssimo, talentosíssimo. Exatamente. Inclusive, eles dois já trabalham juntos, aliás. E é muito engraçado, né, às vezes a gente resume as riquezas de um país com base no extrativismo que a gente tem. Sim, E às vezes a gente esquece, né, de que a riqueza de um país são as pessoas. Então é muito interessante você ter trazido isso e ter trazido esse olhar de que as pessoas ali estão dispostas, sempre estiveram muito dispostas a participar na cultura do mundo mesmo, né. E agora a cultura latino-americana está muito na moda. E a Venezuela vai ter ainda mais o que contribuir, eu tenho muita fé e eu sim, sim. acredito muito na Venezuela. Vitor, a respeito do que a gente está falando sobre a questão dos setores produtivos, né, e o Perfeito. audiovisual, que você também trabalha com isso, o Vitor trabalha já há um bom tempo nessa área, né, de posicionamento de marketing, audiovisual, enfim. Eh, a gente vê que esses setores sempre foram fortes. Porém, como que a gente vê a escolarização e a formação de mão de obra para essas pessoas, para esses setores? Como formam essas pessoas, esses trabalhadores, não é? Como são as escolas na Venezuela? Aqui no Brasil a gente vai até o terceiro ano do ensino médio, depois disso, curso técnico, faculdade ou não estuda mais ou vai para um trabalho. Como que funciona a formação de capital humano na Venezuela? Tá. Eu vou falar do meu ponto de vista. E eu vou falar Você que saiu de eu. lá com 16 anos, então você estudou ensino médio? Algum ensino médio lá? Sim, isso que Você eu fez queria o ensino chegar. médio lá? Que eu queria comentar com respeito a isso? E eu também estudei na Argentina, aliás, antes de vir aqui. Cara, o que eu posso dizer para você? Eu quero fazer um parênteses muito grande. Na escola que eu tava, digamos, nesse ensino médio, é um dos melhores do país. Não é por arrogância, nada do tipo, meus pais investiram nessa parte de mim. É um instituto de ciências. Então, cara, tudo que eu vi no terceiro ano daqui e nos últimos anos da Argentina, eu tinha visto nos primeiros dela.
E aqui tem uma diferença, por exemplo, aqui, se não me engano, a gente tava da 1 do meio-dia até as 4, 5 da tarde. Lá eu tava das 7 da manhã até as 3h30, 4 da tarde, de segunda a sexta. E Nossa, às vezes tinha alguma coisa aos sábados, então, tipo assim, a gente estava muito, mas é porque era uma escola particular, era uma escola técnica, era uma escola de ciências, então, tipo assim, era um formato um pouco diferente. Enquanto termos de educação, como alguém que já estudou em diferentes países, só fazendo parênteses, de que lá está uma escola sim. particular, e já quando saía estavam em escolas públicas, cara, se você pegar, por exemplo, a taxa migratória da Venezuela, você vai ver que a maioria são formados. E é tem esse meme na internet, tem essa piada e é real. Você pode pegar um cara que tá fazendo Uber para você aqui e vai perguntar, e na Venezuela você, eu era engenheiro, eu era doutor, eu era arquiteto, eu era advogado, era isso, aquilo, o outro, entendeu? Pessoas inteligentíssimas que dominam o português muito bem, você aprendeu o português muito Obrigado. rapidamente, e a maioria também que fala inglês. Então, assim, realmente é uma mão de obra extremamente qualificada. Eu tenho uma, uma coisa que eu tava falando com um amigo, eu atendo ele, hoje a gente tá montando para ele um projeto dentro da questão do marketing, ele tem uma franquia de mercadinhos, tá? Não vou falar o nome dele ainda, mas a gente tava conversando e quando deu aquela notícia daquela situação da Venezuela, eu falei, meu Deus, cara, não, eu espero que eles não vão embora. Tipo assim, quando eu conheci ele gostou de mim e falou, cara, eu vou começar a contratar venezuelano, pô, tô muito legal. Hoje o quadro dele ele tem hoje uns 4, 5 mercados. Ele falou que, tipo assim, 70% do quadro dele são venezuelanos. Ele terminou gostando muito da gente. Ele falou, não, não, não. Eu aumento o salário, mas não vou embora. Fica. Ele gosta. Eu conheço 2 ou 3 venezuelanos, inclusive você, não é? Sim. Eu percebo que são pessoas que trabalham além, estão É. acostumados a trabalhar além da quantidade de horas, além do que é pedido, além do que é esperado. Então vocês sempre têm essa entrega a mais, É eu que, acho isso muito incrível no venezuelano. É um perfil de pessoas, não é? é que tem dois pontos aí para isso. A primeira é uma questão cultural, que a gente vem de uma cultura que, por mais que em alguns lugares possa achar que a galera é relaxada, não. A gente vem de uma cultura de puxar, tipo assim, de que ser vagabundo é muito mal visto. É tipo assim, é tipo um negócio que a galera vai te olhar muito mal, Desprezível, entendeu? desprezível. Se tu vê a galera perdendo tempo não fazendo nada, é muito mal visto. Não é uma coisa que vai ser agradável, entendeu? Então, desde sempre tem a cultura de vai trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Então, até os ditados, é, toda essa parte lá, as gírias de lá, muito se refere à questão do trabalho. E tem uma segunda coisa, que, por exemplo, eu falo que é o meu caso, um dos meus sócios, amigos, até meus pais. Cara, mas eu vou falar por mim. Quando você não tem nada a perder, você não tem nada, literalmente, você só tem o prato que você tem na mesa, você tem que ganhar tudo. Isso te dá um ponto de vista que você entende, pô, cara, não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada, eu posso ganhar tudo. Não tenho nada a perder, eu posso arriscar tudo e eu posso fazer. Então você entende, por exemplo, uma coisa que eu conversei no passado, quando estava justamente aqui no terceirão, estava conversando com um amigo e ele falou, pô, cara, foi algo particular que aconteceu na escola. E ele falou, bah, cara, qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que acontecer, pô, vai ser pior, ou vai destacar, porque tu é gringo. Eu falo, pô, o gringo fez. Mas aí eu mesmo pensei, e eu tava conversando com uma amiga, ela disse, cara, mas se ele fizer uma coisa boa, também vai destacar. Então, a gente entende que quando você tem uma diferença, você tem algum ponto que destaque você dos outros, positivo ou negativamente, tudo que você fizer vai chamar mais atenção. Até chega nesse ponto de tipo assim, porra, se você tiver um funcionário, ele for, sei lá, haitiano, chinês, venezuelano, o que for, e ele não prestar o serviço da forma certa, você vai falar o quê? Pô, esses venezuelanos, esses chineses, isso, aquilo, pô, não prestam muito. Agora a gente entende que se a gente correr atrás, se a gente fizer certo, a gente fizer, pô, os caras são bons, os caras são foda, tá ligado? Então, é uma questão interna que a gente tem de respeito pela nossa cultura, respeito pelos nossos compatriotas. Pensa que a gente, pelo menos eu não tenho tanto de tipo, encontrei um venezuelano na rua, vamos amigos. Não, eu sou. E acontece direto, eu tô no banco, tô tendo um cliente, tô fazendo alguma coisa e volta e meia encontro um. É tipo assim, a gente se encontra, tu é de onde? Eu sou de tal estado, tal. Legal, fechou. É isso. Vitor, e
a Venezuela, ela perdeu grande parte da população nesses Sim. fluxos migratórios, não é? Não existe uma estatística exata, mas alguns canais estimam que em torno de um terço da população foi perdida, não é? O pessoal migrou muito, principalmente Quase para a 9 milhões. região da quanto? Quase 9 milhões. Quase 9 milhões de venezuelanos. É, tem estados no Brasil e tem países Uau! que não tem isso. Que não tem isso. Vários países da Europa não têm essa população. Mas se você comparar com a China ou com a Índia, a taxa migratória dele não é nada, né? Mas a população é diferente também, não Sim, é? com certeza. Agora, esse fluxo migratório que houve principalmente para a região da Colômbia, eu imagino que a Venezuela tenha perdido muita mão de obra qualificada, tenha perdido muitos talentos nesses fluxos migratórios. Você consegue se recordar alguns dos seus amigos que também estão nessa situação de imigração? Você tem uma porcentagem Sim. que você possa dizer: "Ah, eu imagino que pelo menos tantos por cento dos meus amigos já não estão mais na Venezuela"? Você tem isso? Uma Posso. estatística informal sobre isso? A gente tem um grupo. Olha aí. A gente tem um grupo da escola, aliás. Eh, e, ironicamente, eu pesquisei tudo que eu ia conversar aqui com você. Quando a gente vai ver, os maiores que foram imigrados, foi a maior parte para a Colômbia, outra parte foi para aqui para o Brasil, outra foi para a Argentina, mas os principais foram Colômbia, Estados Unidos, Argentina, Brasil e por aí vai. Por aí vai. Aí depois a gente vai mais para a parte da Europa mesmo. Mas, um comentário. E até algo que eu tava falando justamente com o Richard, que ele é da Venezuela, e com alguns outros artistas que eu consegui falar. Cara, a gente não sente que a gente se perdeu, mas que a gente encontrou a oportunidade de realmente crescer. Porque, por exemplo, no contexto atual da Venezuela, é muito difícil você, qual seria o termo? Estourar, você dar certo, sabe? Porque hoje o mercado audiovisual não tem investimento interno lá. Você vai pegar, por exemplo, artista, produtor, diretor, o que for, ele não tá na Venezuela, não trabalha lá, ele tá no México, ele tá na Argentina, ele tá principalmente nos Estados Unidos, entendeu? Então, por exemplo, dentro da nova olhada de artistas que tá tendo a Venezuela, ou dos muitos que estão surgindo, que a gente tá fazendo conteúdo, a gente tá fazendo coisas, a gente tá começando a dar passo, começando a crescer, porque a gente tá fora. Quando a gente muda, a gente tem, esse afã de se distanciar, das pessoas e dos lugares e se encontrar, né, possibilita novos talentos, novas misturas, e eu acho que o venezuelano tem muito disso, de se misturar ao povo do qual ele no lugar onde ele está morando, né. Mas Vitor, você não me falou, quantos por cento dos seus amigos você imagina que não estão mais na Venezuela? São poucos, são muitos? É Como que que é, tá essa estatística, assim, no seu grupo do WhatsApp? eu acho que só tem dois, três que estão lá, e a gente tá uns 10 no grupo. Nossa, então tá É que esse é bem um defasado então. parênteses que eu queria fazer, tipo assim, eu nunca fui um cara, tipo assim, de fazer amizade com todo mundo. Eu tenho meu grupo de amigos, sou uma pessoa muito Sim. política, muito social. Meu trabalho demanda que eu seja, mas para eu considerar amigo, tem que ter alguns quesitos, sabe? Então, cara, dizer que dos meus amigos da Venezuela, 90%, 80% tá fora. E dos seus colegas de sala, assim, que você tem notícia, também estão fora, boa parte deles? Eu acho que. Alguns são aqui, aliás. Olha aí. É tipo assim, já aparece aquela questão de velho do Facebook, tipo assim, eu não uso quase o Facebook, só quando eu vou fazer alguma coisa no Marketplace, alguma coisa do tipo. Aí apareceu que dois deles se casaram e eles estão no Brasil. Eu falei, ah, caralho, olha só. E você estudou num colégio particular, Sim. então eu imagino que sejam pessoas que tenham uma condição financeira um pouco mais abastada do que a maioria. Então, é correto dizer ou de se pensar que boa parte da elite financeira ou das pessoas que tinham uma condição, eh, escolarização maior, acabaram saindo da Venezuela ou Sim. acabaram migrando? É que assim, como ficou aquela questão econômica mais complexa, mais complicada e tudo mais, as pessoas começaram a perceber que o mercado exterior terminaria sendo mais rentável, e isso é um fato, e foi o que terminou acontecendo. Então a gente tem que, ah, bom, um exemplo, a gente tem um doutor lá que talvez não está ganhando o melhor dos salários, aí ele vai ver, porra, eu na Europa estaria ganhando 50 vezes o que eu estou ganhando aqui de forma literal.
Sim. Eu no Miami estaria fazendo muito mais do que eu estou fazendo aqui. Eu posso atender clientes em outro lugar, eu posso fazer coisas em outro lugar. Até é uma coisa que tem na Venezuela, pô, você vai pegar uma agência de marketing, a carteira deles é tudo da Colômbia, é tudo do México, é tudo de outro país, entendeu? Atendendo, eles acabam atendendo remotamente. Sim, entendeu? Porque não termina não compensando tanto, por questão de fluxo, por questão de caixa, por questão de movimentação. Então, muitos profissionais escolheram trabalhar fora. Que interessante, Vitor, essa questão do trabalho remoto. As pessoas Sim. continuarem na Venezuela e prestarem serviço para o mundo. É óbvio, né? Mas a gente não para pensar que a Eu, Venezuela tem essa linha de trabalho eu te também, dou não um é? exemplo agora, tá? Até compartilhando um pouco do que eu faço hoje. Muitas empresas que trabalham comigo, que procuram uma consultoria, procuram um trabalho mais específico, organização e tal. E como já estou entrando de cheio, esse ano aqui a gente está soltando um pouco o marketing, estamos soltando ele alguns clientes e tudo mais, para focar nas produções internas, que são esses projetos de série web, esses projetos de animação, desenho e tudo mais. A gente terminou expandindo. E se você pega esse formato que a gente está utilizando, não foi a gente que inventou. Tem, por exemplo, cara, você vai pegar qualquer filme, qualquer anime, até a Marvel mesmo. Você vai ver que eles têm as produções deles e tudo mais, só que a equipe de edição de color grading tá em Montreal, que fica no Canadá, e outra parte tá na França, e outra parte. Então, esse formato remoto, ele vem se implementando com o tempo. Só que com a situação atual, ele foi mais implementado ainda. Por exemplo, hoje tem alguns clientes que a gente está vendo, eu quero fazer um comercial animado. Ele quer fazer anúncios dele animados da empresa deles, porque ele sabe que a IA hoje não vai te proporcionar algo da qualidade, vai ficar suado. Então ele falou, Marval, como é que a gente pode fazer? Tal, 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 tal. A equipe de VFX, de efeitos especiais e de edição e tudo mais, são brasileiros. Eles são aqui. Os editores que eu trabalho, eles estão aqui. Mas a equipe de animação, de desenho, são da Venezuela. Muito interessante essa perspectiva. Vitor, uma outra questão da estrutura daí, não é? Para trabalhar com fazer esse tipo de trabalho remoto, atender o mundo através da sua casa, você precisa ter uma conexão de internet boa, você precisa ter uma telefonia adequada, enfim, você precisa ter ali um mínimo de estrutura para prestar esse serviço a contento. Como que isso é na Venezuela? Essas linhas funcionam bem? Como que as pessoas têm acesso a essas redes? Como que isso está funcionando lá? Então, da mesma forma que aqui, a questão de conseguir o serviço, você consegue. Tem várias empresas, tem a Claro, lá também, aliás, se não me engano, a Claro é uma empresa argentina ou brasileira que fundou, não lembro. Mas muitas das empresas que tem aqui tem lá, isso é fato. Só que questão de cobertura, sinal, velocidade, tudo mais, não é a mesma, deixa um pouquinho a desejar. Mas dependendo do plano, alguma empresa mais exclusiva dá. Até porque ao final pensa, se a gente está fazendo um trabalho remoto, um trabalho internacional, alguma forma de suprir tem que ter, sabe? E então, por mais que de forma geral não seja a melhor qualidade, dá para resolver as coisas. Até porque para a gente se comunicar, eles precisam da internet. A gente estava fazendo call ontem de madrugada. A gente estava fazendo uma videochamada. Ele estava se comunicando, estava utilizando a internet, estava fazendo tudo certinho, sabe? E tem algumas coisas que eu tava brincando com o brother, que ele é daqui, que é tipo assim, que muitas pessoas acham que a Venezuela é uma caverna. Cara, tem crises, tem problemas, tem coisas, mas, pô, continua tendo internet, as pessoas têm celulares, têm carros, têm coisas, entendeu? Tipo, não é um monte de indígenas, tá ligado? É, Sim. Tem uma população indígena forte, não é? tem, Tem tem, tem, uma tem. população indígena numerosa e que também, né, tem o seu valor, que também preserva a sua cultura Eu e vou tem fazer um muito a parênteses. acrescentar, né, no mundo também. Acho que vai ter que censurar o que eu falei dos indígenas. Mas Ai. voltando na questão, sim, realmente a gente entende que a gente tem todos esses recursos tecnológicos e tal, não tão avançado talvez quanto os Estados Unidos ou alguns do Brasil, mas, cara, tu vai ver, tem pessoal lá da iPhone, tem pessoal lá, logicamente com Sim. a internet, tem com carros modernos, está sendo conversada a ideia de colocar os carros elétricos lá, então tem várias coisas acontecendo lá também. Vitor, quem está ganhando dinheiro hoje na Venezuela? Você tem parentes, amigos lá? O que que você pode dizer, assim, quem está melhor financeiramente? Quais profissões ou quais setores da economia estão rendendo mais? Quem trabalha de forma internacional. Atuando remotamente para empresas europeias, enfim, Americanas, japonesas, americanas. tudo mais. Cara, se você trabalha na área de tecnologia,
e você consegue trabalhar remotamente lá, é muito provável que você consiga dar um sustento, se manter de forma legal. Não consigo dar mais detalhes disso, porque eu não tô Sim, lá, mas pelas pessoas que eu conversei da lá, que eu conheço e tudo mais, quem tá nessa área aí tá se dando bem. Querendo ou não, a área de medicina particular, a clínica, em qualquer lugar do mundo, sempre vai ter seu retorno, sabe? Mas quando a gente fala do mundo atual, mundo da internet, eu vejo que são os que tem cara, porque você vai pegar, por exemplo, o que que uma empresa europeia, uma empresa americana, uma empresa asiática faz? Porra, eu tenho disponível 2.000, 3.000 euros para contratar um cara aqui. Só que se claro. eu contratar ele remotamente, não dou todos os benefícios que eu tenho que dar, por exemplo, de um CLT, por mais que lá seja Todas as diferente, leis ali, né. entendeu? Eu só vou contratar ele remotamente, ele vai ser um prestador de serviço, em vez de eu pagar 3.000, eu pago 2.000, só que para o cara, na condição que ele tá ótimo, entendeu? Então, E essa fecha esse é a negócio. beleza do mundo, não é, É, porque o mundo esteve por muito tempo fechado à Venezuela. A Venezuela recebeu vários blocos do mundo de importar e de exportar seus produtos. Ela esteve com muitas barreiras comerciais durante muitos anos. No entanto, a gente vê que essa barreira não se estendeu aos cérebros, é que não se estendeu às pessoas. As pessoas conseguem ainda assim se conectar com o mundo e vender o seu talento porta fora. eu deixo como reflexão o seguinte, eu acredito que o recurso mais valioso de qualquer país não é o petróleo, não é minérios, mas as pessoas desse país, a oportunidade. Tipo assim, o recurso mais importante do Brasil para mim não é, sei lá, futebol, não é petróleo, não, são os brasileiros, assim como dos Estados Unidos e tudo mais. Então, o recurso de exportação, o produto que mais foi exportado, então, foi venezuelanos. Talentos. É, exatamente, talentos, profissões, profissionais, empreendedores. Então, a gente entende que, indiferente da crise, situação, tudo mais, muitos foram exportados, muitos foram comercializados. Eu entendo que como empresa, eu, Marval, eu termino sendo um produto, eu termino sendo um serviço e Claro. tá tudo certo com isso. E eu entendo que eu tô exportando isso também. Então, por exemplo, cara, na hora que eu tô fazendo aqui no Brasil um negócio, mas já estou conversando para ir para a Europa, para os Estados Unidos, alguma coisa, eu estou exportando talento. E uma coisa que eu entendi, entre mais você vai saindo, mais você vai se afastando do seu ponto de origem, mais você representa. Porque, por exemplo, se eu estivesse na Venezuela, eu estaria representando a minha cidade ou meu estado aí. Agora eu estou no Brasil, agora não é, ele é do estado Bolívar. Não, ele é venezuelano. Se eu sair daqui e eu for para a América, eu não vou ser venezuelano, eu vou ser latino. Se eu for Exatamente. para a Europa, os filtros vão, entende? O funil ele vai se ampliando. E a gente vai saindo da caixa, vai Exatamente. E crescendo. uma coisa que eu aconselho para qualquer pessoa, cara, emigra, mora em algum outro lugar, faz alguma outra coisa, conheça alguma outra cultura, por dois motivos. A primeira coisa, você vai ser obrigado a abrir a sua mente. Tem pessoas que às vezes não quer por vontade própria, mas você entende que o mundo ele é tão diverso, mas ao mesmo tempo tão parecido. Tipo assim, algo que eu estava discutindo faz pouco, tipo assim, cara, o que que tem de comida na Venezuela? Cara, tem arroz, tem feijão, tem Tem muita carne, coisa. tem as Vitor, mesmas coisas aqui. eu concordo contigo quando eu analiso pessoalmente o indivíduo, essa questão de migrar, de fazer o intercâmbio, de conhecer novas culturas, novas pessoas, novas possibilidades. No entanto, quando eu vejo para uma nação essa situação, eu me preocupo. Eu me preocupo com isso, porque agora quem constrói a Venezuela? Quem ficou? Cadê, onde estão esses talentos? Será que esses talentos vão estar dispostos a voltar para reconstruir, né, para poder se doar para o seu país? Porque para o país, para o indivíduo tudo bem, mas como nação perder 30, né, um terço da sua população ali, mais de 30% da sua população, é complicado, e principalmente se a gente vê os jovens migrando. Então, nesse ponto de vista é o que mais me dói, porque redes de ferrovias, de minérios, de petróleo, questão de turismo também. Ok. Agora, quando eu analiso, cadê essas pessoas? Onde essas pessoas estão? Eu acho que essa foi a maior perda da Venezuela. No meu ponto de vista, a Concordo. maior perda que a Venezuela teve durante todos esses anos foi de talentos. Graças de quem recebeu, né, eu me sinto feliz de ter recebido você aqui, por exemplo, de estar te recebendo, ter essa oportunidade. Mas ao mesmo tempo eu penso: "Poxa,
o Vitor estaria acrescentando muito no país dele. Mas aí tem uma Aí tem essa questão questão também. que eu Polêmicas. tá, vamos entrar nesse Sem ponto medo do polêmica. cancelamento. Foi cancelado tantas vezes já. Mas vamos lá. Eh, teve uma questão que você comentou agora que eu achei interessante. Eu vou responder todas, só que por parte. Vou começar por que seria a última. Talvez, eu estaria acrescentando na Venezuela. Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Mas se eu não tivesse as experiências que eu tive, emigrando da Venezuela, passando pela Argentina, passando pelo Brasil, as dificuldades que eu passei na Venezuela, as dificuldades que eu passei aqui, que eu passei na Argentina, eu não teria me tornado o que eu estou me tornando hoje. Eu não O teria Vitor que passado. saiu não é mais o Vitor, né, Até de porque eu saí agora. sendo um adolescente e agora eu já tenho cabelo cinza e barba. Então, Vitor, você estaria disposto a voltar pra Venezuela? não. Por quê? Porque meu ponto de vista, cada um que pensa o que quiser, e eu falo abertamente por mim. Cara, eu acho que. E tem uma questão que acontece muito. Tem muito. As pessoas perguntam: ah, como tá a Venezuela? Como isso, aquilo, outro. Eu acompanho, eu vejo algumas coisas, eu sei o que tá acontecendo, eu tenho família lá. Mas eu não moro na Venezuela, eu moro no Brasil, faz 8 anos aqui. Ganhamos seu coração. É, cara, e é o que eu vou chegar agora. Tipo assim, cara, coloca a situação da Venezuela como um relacionamento tóxico. E você saiu de lá. Você já não Sim. tá mais lá. Você se alegra que esteja acontecendo coisas boas com a pessoa e tudo mais, mas o que foi, foi. E muitas pessoas, quando imigram, mudam ou fazem alguma coisa, sentem saudade da terra, dos amigos e tudo mais. Mas, cara, tu sente saudade do que foi, da experiência. Mas se você voltar, não vai ser igual. Tem um ditado antigo que ele diz que um homem não pode tomar um banho no rio 2 vezes, porque não é o mesmo homem e não é o mesmo rio, outras águas. Então, se eu for lá agora, não tem nada pra mim. Não tem nada que eu me interesse, não tem nada que seja. Eu não me sinto lá. Até, tipo assim, eu gosto mais dos memes daqui que dos memes de lá, entendeu? Você já tá mais ambientado com aqui do que lá. Cara, eu E os comento algo até polêmico, mas tipo assim, eu nunca tive um relacionamento sério na Venezuela. Os relacionamentos mais sérios que eu tive foi aqui no Brasil. olha aí, Então, tipo assim, estava faltando uma venezuelana brava que nem uma brasileira. prefiro brasileiras. Vitor, e seus pais, eles pensam a mesma coisa? Eles Cara, têm essa saudade, essa vontade? O que olha, você vê dos seus parentes que estão aqui com você? é que assim, meus pais são meus pais, eu sou eu, claro. Mas posso dizer que dentro de tudo, elas estão indo bem, tem as coisas deles, tem a empresa dele, o trabalho dele, tem os veículos dele, a casa dele. Então, tipo assim, são as coisas que eles conquistaram aqui. Se eles têm saudade, alguma coisa, cara, eventualmente todo ser humano sente saudade de algum momento. Porra, eu lembro que tu fazia. Você deve sentir saudade da época da faculdade, da época da Só que tu escola. acha que eles voltariam ou não? Eu acho que não. Não, ficariam aqui Eu também. vou dizer que eu tenho certeza que não, mas como cada pessoa é um mundo, E mas eu as acredito que nossas não. certezas também não são absolutas, né? Hoje a gente É, tá conversando assim, amanhã às vezes a gente pode mudar de ideia. Só não muda de ideia quem não tem ideia, né? exatamente. Mas aí o que eu quero dizer é tipo assim, cara, tem muitas pessoas que vão voltar eventualmente, provavelmente vão, tem muitas pessoas que vão estar lá, vão. Mas tem algo que eu falo interessante, que, por exemplo, tem essa preocupação da questão da Venezuela e tudo mais. Cara, vamos pegar um exemplo da Itália. Sim. Hoje a Itália tem uma população mais velha e tudo mais, mas se a gente vai historicamente falando, durante a época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, particularmente na Segunda, teve uma migração massiva. Massiva. Toda a Europa teve uma migração massiva, então você vai ver que a população lá é muito mais velha. Tudo que eu estou falando, você pode entrar na Wikipédia, YouTube, e você pode pesquisar, você pode conferir isso. Então a gente entende que tem uma população mais velha, e todos os que estavam lá emigraram. Então a situação que aconteceu com a Venezuela, o Irã, a Cuba e tudo mais, faz parte. Pô, senador dos Estados Unidos, Marco Rubio. Cara, ele é filho de cubanos. Cubanos imigrantes. Então, tipo assim, o senador dos Estados Unidos, o secretário, desculpa, o cara que tá abaixo do Trump, tipo assim, que tantos caras com mais poder, ele é basicamente cubano. Ele é filho de cubanos. Eu adorei esse seu pensamento, Vitor. E até Eu digo, adorei seu digo pensamento uma coisa a porque mais. Venezuela, assim como países da América Latina, não é um país nativo 100% porque a gente é feito à base de imigrantes. Então, tipo, eu vi um questionamento uma vez, pô, o que que acontece com a migração? Será que é boa, não é? Cara, se a gente tá num país
que tem pessoas brancas, que tem pessoas pardas, que tem negro, que tem asiático, que tem loiro, que tem ruivo, isso aqui era de indígenas. E até os indígenas são descendentes de asiáticos. Então, se a gente pega na história, a migração ele é um processo necessário e ele vai acontecer de qualquer jeito. Então, a Venezuela, você vai pegar, por exemplo, a população de árabes, orientais, chineses que tem lá, de peruano, de colombiano. Tipo É assim, na minha escola, gigantesca. meus amigos, eu acho que só um ou dois somos descendentes diretos de venezuelano, porque tem um pai colombiano, tem uma mãe chinesa, ou os dois pais são chineses, ou é Vitor, árabe, e coisa. essa sua visão que você trouxe, eu acho que ela é muito condizente, não é? Países em guerra como a Itália tiveram migrações massivas, o Japão, isso também aconteceu. Sim. Aconteceu isso com diversos países e nem por isso eles perderam um senso de comunidade, Você de sabia que a povo, maior de cultura. comunidade. E eu tenho certeza que a Venezuela vai se fortalecer e ela não vai perder o seu aspecto de povo. Não é? Sim. Porque por mais que às vezes a gente seja migrante, a gente tem um aspecto maior de povo, de territorialidade. E eu acredito que a Venezuela vai sim se reconstituir, tal qual a Europa já fez isso várias vezes. E a Venezuela já fez isso outras vezes também, né? Não foi a primeira crise da Venezuela. Então, isso. Olha, o Panamá, por exemplo, o Panamá passou por uma situação, aconteceu o que aconteceu, teve inversões e hoje Panamá está muito bem, Panamá está ok, é um país Sim. legal de se morar, um país legal de se viver, pelo menos as pessoas que eu conheci de lá e amigos que moram lá me falaram isso. Então, tipo assim, eu não estive lá para confirmar, mas pelo menos a taxa populacional que eu consegui conversar ao respeito falou que sim. Então, o que que eu estava querendo dizer? Por exemplo, a gente pega o Japão. Você sabia que a maior colônia, a maior quantidade de comunidade de japoneses não está no Japão e está no São Paulo? Sim, sim, Então a sim. gente A entende minha que. cidade é muito colonizada por japoneses. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pouca gente sabe, né? Então é uma coisa que eu estou dizendo, Claro. além de todas as misturas e tudo mais, é uma coisa que acontece, é uma coisa que faz parte do processo que eu Da acredito. humanidade, não O é? que eu acredito que vai acontecer com a Venezuela, meu ponto de vista? Hum. É, agora, com as mudanças internas e tudo mais, já vai começar a melhorar, quem sabe daqui a pouco já começa. É, processo de 30, 50 anos, a gente vai ver que vai ter muita migração lá. Por quê? Vai começar a ter investimento internacional. Empresas grandes, empresários grandes vão começar a investir lá. Setor imobiliário, setor turístico vai ficar fortíssimo lá, vai ter toda essa parte. E o que acontece? Muitos vão querer olhar de perto o investimento deles, muitos vão querer estar lá. Cara, mesmo com toda essa situação, tem muito artista, tem muito empresário que ele vai lá passar as férias. A gente tem um lugar chamado Lecheria, que é tipo assim, tá no padrão de balneário ou mais, entendeu? Eu estava, inclusive, eu sim, planejando conhecer a Marguerita. Eu Margarita é estava legal. pensando em fazer isso antes de tudo acontecer. Agora eu vou dar um tempinho, mas quem sabe no próximo ano, não é? Que eu te perguntei uma coisa interessante sobre a questão da Eu lecheria? quero, mas eu quero também que você me diga hoje, Vamos lá. dessa questão do turismo e de outros setores também. Tá, Para quem está nos ouvindo, muitos que estão nos ouvindo são empresários. sim, São pessoas que têm dinheiro no banco, são pessoas que estão dispostas a investir. Se você fosse hoje aconselhar um investimento, quais seriam os investimentos que você aconselharia analisando como venezuelana, analisando como uma pessoa que morou ali, que conhece a cultura, que conhece as forças do país? Qual que você assim falaria, olha, esse daqui eu acho que vai dar boa? tá. A gente entende que para a gente analisar um investimento, a gente tem que analisar diversos fatores. Sim. Então a gente entende que a gente tem que analisar, vamos na gráfica, o que que vem dando certo, o que que não vem dando certo, tudo mais. Mas já falando de uma forma um pouco mais objetiva, até porque esses dados eles podem pegar. Aliás, cara, E turismo ainda mais que na Venezuela os dados, né, eles agora estão sendo estão mudando analisados de novo. e tem mais, né, os dados eles perderam muita série histórica, muito da série histórica foi perdida. Então Sim, a Venezuela é um país que a gente não vai analisar tanto nos gráficos. Como, por exemplo, o Brasil, a gente tem uma série histórica longa, a Europa tem uma série histórica longa. A Venezuela tem cheio de buracos nessas séries. sim. Então, eu acredito que nessa hora a consultoria de um venezuelano, meu ponto de vista, valeria mais do que um gráfico de uma série histórica. Tá. Então me diga, no que a gente investe? Turismo e imóveis. E Turismo e imóveis. turismo, imóveis
e capital humano. O que que eu vou explicar? Por que turismo? Cara, a gente está falando que com toda a crise, todo o caos, claro que teve 2 anos particulares que realmente foi muito complexo, mas a gente está falando que com tudo isso, hoje, enquanto eu converso com você, hoje, enquanto acontece o que acontecer, sabe quantos americanos estão indo lá passar férias? Sabe quantos japoneses estão indo lá passar férias? Alemão, pessoal da Europa? Ainda tem hotéis de 5 estrelas, tem coisa lá, só que não tem tantos quanto tinha antes, entendeu? Então, eu acho que um dos motivos que o turismo ele não está talvez tão alto quanto poderia é porque falta uma intervenção estrangeira, internacional, que invista um capital e fala, cara, vamos montar um Airbnb, vamos montar uns hotéis, vamos montar uma rede disso, daquilo, do outro, que a gente consiga capitalizar tudo mais. Porque, por exemplo, cara, se a gente vai parar para pensar no Brasil, que o brasileiro tá vendo? Tá vendo um monte de venezuelanos aqui, então ele fala, porra, será que compensa eu ir lá? O que que eu vou achar lá? Mas tem coisa para ele fazer lá, tem coisa para ele explorar lá, tem coisa para ele conhecer lá, tem cultura para ele ver lá. Eu investiria fortemente na questão do turismo, porque o turismo ele não vai morrer. Pô, se não morreu durante a Guerra Civil, vai morrer agora, entendeu? Jamais. Outra coisa, questão de imóveis, por quê? E aqui tem vários empresários falando que sim, falando que não, que é melhor que investir aqui e lá. Como a minha pergunta é, o que que investir na Venezuela? Investir na questão dos imóveis. Ah, mas eu posso investir nos Estados Unidos, posso investir aqui. Cara, tem uma particularidade lá. Você vai encontrar imóveis do padrão, por exemplo, de Balneário, do padrão do Miami, lá na Ilha de Margarita, custando um terço. O custo vai ser um terço, entendeu? Você tem Eu, uma casa no Caribe. você vai ter uma casa na beira do mar, com um lugar que parece um paraíso, entendeu? Se você olhar Uhum. fotos e vídeos, pese ao caos e tudo que tá tendo, cara, realmente as casas, realmente os prédios, as coisas são muito bonitas, são bem planejadas, são bem feitos, dependendo da região. E o custo que você vai ter vai ser mais barato que comprar em outros lugares. Só que aí que tá o negócio. Quando ele vai virar, quando ele vai ter rentabilidade, cara, vai depender do que aconteça, vai depender do mercado e tudo mais. Mas uma coisa é lógica: se todo mundo começar a investir no imóvel e no turismo da Venezuela, o negócio vai girar. Tipo assim, é uma empresa, entrou capital, começou a girar. Começou a girar, o negócio anda, entendeu? Ele é uma Claro. espiral, uma bola de neve. Então você investindo. E Vitor, terceiro, capital humano. Por que que é o sim. capital humano? Como eu falei, eu trabalho com pessoas remotas de lá. Então, não necessariamente você tenha que levar tudo. Você pode levar seu investimento, você pode fazer uma empresa lá e trabalhar com o recurso humano que tem lá. Ao final, quantos doutores, quantos engenheiros, quantos arquitetos, quantos empresários, quantas pessoas não tem que exportou a Venezuela, ou quantos, por exemplo, como é o meu caso, cresceram e se formaram fora, que tem um conhecimento, tem um know-how diferente. Tipo assim, por exemplo, o meu background como adulto, como empresário, não é da visão da Venezuela, é da visão do Brasil. Isso é uma coisa que eu estava comentando, tipo assim, tem muitas coisas, parte do meu raciocínio, parte da minha forma de pensar, vai ser mais a de um adulto brasileiro que um adulto venezuelano. Por quê? Porque eu virei adulto aqui. Eu cresci aqui, Chegou aqui muito jovem ainda. 18 anos, então, Era muito muito novinho. Vitor, o que que você vê na Venezuela em termos de leis ou de cultura, que você se você pudesse trazer essa lei para o Brasil, você traria? Qual o aspecto de legalidade ou de cultura de empreendedorismo, o que que você traria para nós, aqui no Brasil? Se você pudesse trazer esse legado da Venezuela pra gente. cara, eu vou tentar ser um pouco objetivo e conciso, até porque pode ser não só polêmica, mas que a resposta pode variar, porque vai de caso para caso. Mas uma coisa que eu tenho internamente, pelo menos eu penso, cara, situações que eu vi, por exemplo, na escola. Cara, para a gente é impensável subir a voz para um professor, gritar com ele ou discutir com ele. Na nossa cultura isso é tipo de proibido. Tu pode até apanhar Nossa. dos outros alunos por isso, tá ligado? Não estou dizendo para fazer isso, mas talvez um pouco mais de respeito para o pessoal de mais idade, entendeu? Que eu vejo que tem muito Interessante. essa discussão, esse debate, algumas coisas, tipo assim, cara, eu não vou discutir com uma senhora de 50, 60 anos, eu não vou discutir com meu professor. Tipo assim, um debate é uma coisa. Tá aberto o debate? Ok. Mas agora ficar xingando, discutindo, gritando com ele é uma coisa que eu não vou fazer. Então, essa parte eu acho que a gente poderia trazer um pouco. Questões legais, culturais, tudo mais. Cara, não tem uma coisa particular que eu diria que eu iria trazer, até porque são contextos, situações diferentes. É,
e particularmente eu gosto muito daqui. Não tem alguma coisa que eu fale, porra, eu não gosto disso do Brasil. Não, eu gosto. O Brasil foi um país que desde que eu cheguei me recebeu com os braços abertos. Tipo assim, eu nunca sofri algum tipo de discriminação, nunca Legal. tive algum problema de alguma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei pensando, porra, é outra língua, é outra galera, será que vai ter um preconceito, alguma coisa? Mas tipo assim, na forma mais legal, mais linda de ser, a galera cagou para que eu era imigrante. Tipo assim, daqui a pouco era mais um no rolê. E isso é legal, tipo assim. Uma coisa que eu sempre disse com o imigrante, eu falei, cara, o negócio não é tu se vitimizar, o negócio não é fazer de coitadinho, o negócio não é dar esmola, não. O negócio é dar oportunidade. E a melhor coisa que tu pode fazer, se eu quero imigrante, não é te dar um trato especial, é simplesmente te tratar como mais um, não precisa mais do que isso, tá ligado? Então, tipo assim, é simplesmente essa questão de, ah, tá tudo bem, é mais um, é ok, tá tudo bem. É uma coisa que a Sim. gente tinha muito lá e é uma coisa que aqui ainda tem. Na Argentina tem, porque são países que recebem muito pessoal de fora, aqui na cultura tem muito pessoal de fora. Se você pegar a tua árvore Somos genealógica, irmãos, sim, somos se, irmãos. se você pegar a tua árvore genealógica, não sei, teus pais ou teus avós, mas você vai encontrar alguém de fora, provavelmente da Europa. É verdade. Então você traria, se você pudesse importar para o Brasil, você traria essa questão de um respeito maior aos professores, às pessoas de mais idade, traria mais As essa autoridades, de forma geral. as autoridades, traria mais essa É visão porque mais respeitosa. E se você tivesse que fazer o contrário? Se você pudesse tirar alguma coisa do Brasil e exportar para a Venezuela, o que que você exportaria nosso para Venezuela? Um legado do Brasil, um presente. cara, tem uma coisa que particularmente eu percebi no povo do Brasil, é que, não sei como explicar, mas é uma alegria, é uma energia, é uma coisa que, não sei explicar, só quem tá aqui entende, entendeu? Mas eu levaria um pouco dessa energia, dessa positividade, desse jeito legal, essa questão, esse jeito do Brasil, eu levaria um pouquinho pra lá. Esse Essa questão, otimismo. não é só otimismo, é tipo assim, cara, é, os latinos em geral temos um humor um pouco mais negro, um pouco mais acedo que as outras culturas, isso é uma coisa que eu já percebi com o Aham. tempo, mas particularmente no Brasil, uma coisa que eu tava percebendo, porra, bateu o carro, aconteceu isso, aquilo, outro, os caras tá meio que foda, tá rindo, entendeu? E é uma coisa que eu acho legal, é que talvez faltaria um pouco na minha cultura, eu levaria essa questão de tipo assim, cara, eu tava conversando com um brother, a moto dele quebrou, estourou tudo mais, sabe o que foi a primeira coisa que ele fez no grupo? Ele Hum. fazendo piada, ele mandando meme. Ele falou: "Ó, você quebrou tudo aqui, ó, mas olha como eu tô bonito, olha como eu tô", entendeu? Tipo assim, essa questão de rir dessa desgraça, eu achei muito legal, é uma questão de não se avalar. Muito interessante. Vitor, para quem pensa em investir na Venezuela, para quem pensa em contratar venezuelanos ou fazer parceria com venezuelanos, tem alguma especificidade? Tem algo que é comum, ao tratar com as pessoas do seu país, que ela é um pouquinho diferente dos outros? Existe algum manejo diferente, Eu algum vou detalhe, assim, que você poderia dar? tá, tem inclusive uma coisa, até complementando o que eu disse antes, tem um ditado do Brasil: "Eu vou dar um jeito". Tipo assim, a pessoa vai conseguir uma forma de fazer aquilo. Sim. Certo? É uma coisa que eu levaria pra lá, é uma coisa que eu vejo particularmente no pessoal do Brasil, eu vou dar um jeito, eu me viro, entendeu? São 2 gírias, 2 ditados que eu levaria pra lá. E em contrapartida na Venezuela, a gente tem alguns que, tipo assim, tem um famoso, echarle bolas, que seria tipo assim, cara, Como é? echarle bolas. É tipo assim, Charles Bolas. echarle bolas, é tipo, por mais que seja um pouco grossa a forma, a expressão, é tipo assim, um jeito de, cara, vão me puxar, vão me puxar, vão me puxar. Então, aqui a gente tem pessoas que vão dar um jeito, vão solucionar, que é uma coisa que tem bastante dentro do empreendedorismo aqui, mas dentro do empreendedorismo de lá, a gente tem em contrapartida a questão de eu vou me puxar. Não, eu vou fazer acontecer, foda-se, eu vou dar um jeito. Não é só o dar jeito, eu vou continuar, eu vou persistir, eu vou fazer acontecer. Aqui a gente tem quem vai dar um jeito e lá tem quem vai fazer acontecer. Então, se tu consegue misturar essas duas coisas, pô, tu tem o objeto imparável e o objeto inamovível, entendeu? Isso no teu time. Então, eu diria que são duas coisas que você pode tentar puxar de lá. Você vai ter uma galera, claro,
eu quero deixar algo muito claro que eu acho importante. Não todo mundo que migra é perfeito, nenhum ser humano é perfeito. Tem pessoas que migraram que infelizmente não estão representando da melhor forma, mas isso Claro. não é particular da Venezuela. Qualquer país que você pegar vai ter isso, tá? Então, num consenso geral, você vai ter uma galera que vai se esforçar e tal. Tem a galera que atrapalha, e não posso dizer que não existe, porque existe de fato. Cara, é gráfico, é dados. Eventualmente tinha que ter. Se tem 10 caras que estão fazendo a coisa certa, vai ter dois que vai estar estragando o rolê pros outros. Ah, mas isso sempre, né, Sim. Vitor? Isso é Yeah. comum. Só que com esse jeito que você trouxe, eu acredito muito que todo mundo tem a ganhar. Sim, Onde um venezuelano estiver, ele vai acrescentar e ele vai pegar o melhor daquele país e levar para ele e contribuir, fazer crescer. Enfim, a gente está acabando o nosso tempo, o que que é uma pena. É muito faz triste, parte. passa muito rápido. Passou bem rápido. Gente, eu acho que a gente poderia ter conversado umas 3, 4 horas sobre isso. E ainda não fiz nem um terço das curiosidades, das perguntas que eu tinha aqui para de curiosidade Tem sobre a bastante coisa Venezuela para a para gente dizer. conversar Eu da acho que a gente vai ter Venezuela, que compartilhar. gravar umas 4, 5, 6 episódios. Por mim, tudo bem. Vitor, para a gente finalizar, Ok. eu queria que você dissesse assim, qual que é a maior contribuição que hoje você tem trazido ao Brasil? Que a gente possa dizer assim, a presença do Vitor aqui fez a diferença nesse sentido. Sem falsa modéstia, sem, questões de paradigmas. Você dizer mesmo: "Olha, aqui a minha vida fez diferença nessa área, nesse sentido". O que que você diria que Eu, você acrescentou ao nosso país? eu vou tentar ser o mais objetivo Claro. e humilde possível nesse ponto, não quero ser arrogante, mas eu acho que quem poderia dizer melhor isso são meus clientes. Ai, que bom. É porque uma coisa que eu aprendi, a pessoa foda não vai falar, eu sou o cara mais foda, não. Teu cliente vai falar que tu é foda. E eu poderia dizer que a minha maior contribuição é saber que não é a base de tráfego pago, não é a base de só apertar a mão das pessoas, mas é a base de eu fiz um trabalho excelente para você, você vai me indicar outro cara. E assim vai. E em 4 anos eu tô fazendo isso. E, cara, se eu tenho 10 clientes por mês, 8, 7 são uma indicação. Isso tá me dizendo que é o que eu tô fazendo certo, tô fazendo excelente. Tenho muito a melhorar e vou melhorar, tô só começando agora, mas isso já me diz que o que eu tô fazendo tá dando certo. E eu não tô falando por questões econômicas, eu não tô falando por crescimento, mas se hoje eu tô numa revista, se hoje eu sou convidado para uma galeria, se hoje sou convidado para eventos como empresário, se hoje eu sou chamado por empresário que está muito acima do meu nível em questões econômicas, em questões de conhecimento, e ele me chama porque ele quer uma consultoria, porque ele quer que eu faça um trabalho para ele, isso me diz que eu estou fazendo uma coisa muito bem feita, muito bem estruturada. Isso quer dizer que eu já tenho a credibilidade e a confiança suficiente para isso. E outra coisa, como eu disse atrás, gostaria de pensar pelo menos que eu consegui trazer o melhor dos dois mundos. Porque eu saí sendo uma adolescente de lá, saí com acabava de fazer 16 anos, morei na Argentina, um país que eu amo, aliás, mas e aqui pode ser algo polêmico, mas eu considero que o Brasil é mais minha casa que a Venezuela. É porque eu era um adolescente lá, vivi coisas, fiz coisas, mas eu explorar, eu fazer, eu crescer, eu andar com minhas pernas, em um teto, eu ser individual, foi aqui. Então, tipo assim, eu venho de um país, eu venho de uma cultura que me ensinou a se puxar, a fazer mais, a dar tipo assim, a dar mais do que você pode, e eu fui abraçado por uma cultura que me ensinou a dar um jeito, a um se vira, faz acontecer, entendeu? Sim. Então, eu venho de duas culturas que me ensinaram que eu tenho que fazer mais do que os outros, e ao mesmo tempo eu tenho que pensar diferente, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que me virar, eu tenho que Sim. contornar a situação. Então, eu diria que hoje o que eu mais trago é um trabalho de excelência, procurando sempre melhorar, procurando sempre evoluir, agradecendo todas e cada uma das pessoas que estão. Porque, pô, eu digo que todo esse crescimento que eu tenho é, por exemplo, em parte graças a você. Capaz, Eu Vitor. comecei a minha história aqui, tipo assim, eu comecei a empreender foi aqui no Gaia. Então, tipo assim, para você que quer começar a empreender, você que quer abrir uma empresa e tudo mais, cara, procure o Gaia. Aconselho muito, meu networking cresceu aqui. Coworking é um lugar muito interessante para começar. Eu já fui um cara que tive sala em prédios e coisas do tipo. Só que hoje eu te falo uma coisa e é até interessante. Comecei no coworking, passei para a sala e tudo mais.
hoje eu voltaria ao formato de coworking, sabe por quê? Hum, Porque meu formato de trabalho, eu já entendi, pô, não tá me demandando ter uma sala de R$ 10.000 por mês, de R$ 7.000 por mês, como demandou antes. Porque muito da minha equipe é remota, porque muito da minha coisa. Então, o escritório, para mim, é legal. sim, E outra coisa que eu comento referente a isso, cara, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu posso trazer é que é o princípio da lealdade, o princípio de fazer acontecer e principalmente não desistir. A gente leva muita coisa com a gente leva muito detrás. isso é forte, Tem Vitor. muitas pessoas que, Isso é forte. às vezes, eu posso estar, não sei se sou depressivo, mas às vezes estou talvez desmotivado, cansado, falar, mano, foda-se, tudo, não quero mais isso aqui. Eu penso, pô, quantas pessoas estão contando comigo? Quantas pessoas estão esperando que eu dê aquele Sim. passo para levar eles juntos? E essa é a contribuição que você tem dado, não só a Santa Catarina, mas ao nosso país. Eu vejo o quanto que você evoluiu desde que a gente te conheceu. Você entrou aqui no Gaia, você ainda era um jovem garoto, e agora a gente vê você como profissional, quanto você cresceu, quanto você edificou. E eu acredito que é justamente disso que o Brasil precisa. O Brasil é um país que ainda está sendo construído, é um país que ainda é uma criança diante das nações do mundo. E você evoluiu e a sua evolução trouxe evolução para o nosso país também. Eu tenho certeza disso. A gente vai ter que encerrar o nosso podcast com Tranquilo. dor no coração. Mas vocês aí de casa, do trabalho, deixem perguntas. Quem sabe a gente grave um outro podcast com mais questões, que a gente ainda Posso precisa de deixar um mais cliffhanger? tempo. Vou falar para ti deixar o seu telefone, deixar suas redes sociais. Tá. Nas redes sociais vocês podem me encontrar como Victor Marval Oficial. Eu tô fazendo um Instagram novo, eu já vou explicar essa questão por quê, que é Marval Oficial, só Marval Oficial. E o nome da nossa agência é Marval Agency. O contato da empresa eu vou passar para vocês, para a gente colocar na tela, em algum lugar, não Boa. sei, tá? Mas duas coisas que eu queria comentar, inclusive, como você falou, eu evoluí nesse tempo, aprendi coisas, mas você sabe que uma das realizações dos meus sonhos eu tô conseguindo fazer aqui no Brasil, graças a todo esse trabalho e tudo mais. Então, eu não posso falar tanto o que que é. Tô trabalhando em alguns projetos, tá? Live action, a gente tá conseguindo adaptar algumas obras, desde HQ até livros, tá? Então, tô tendo Olha esse abraço só. de escritores com certo renome e tudo mais, tendo a possibilidade de trabalhar com artistas, tanto atores como cantores, como tudo mais. A maioria deles, 90% do Brasil. Então, o Brasil não apenas me abraçou e me fez mais um deles, me deixou como um filho em casa, mas me deu as oportunidades e as ferramentas para eu conseguir crescer e conquistar meus sonhos. Então, tipo, acredito que a principal coisa que o Brasil me deu foi isso, uma coisa que eu sempre sou grato. Faz pouco, eu fui chamado para não só uma galeria, mas uma competição, não sei qual seja o termo certo, mas uma questão de fotografia, tá? Na qual tanto as fotografias que eu vou enviar lá para concorrer àquilo são com modelos do Brasil, são Olha animais e aí. dos biomas do Brasil, é tudo feito no Brasil. Se eu ganhar lá, tenha certeza que esse prêmio vai ficar no Brasil, porque foi o Brasil que me deu essa oportunidade. Gostei. Vamos torcer por você, Vitor. Obrigado. Enfim, pessoal, estamos chegando ao fim de mais enfim, já estamos chegando ao fim, né. De mais um GaiaCast. Obrigada, Vitor, obrigada Agradeço por ao estar pessoal aqui. da produção que fez esse podcast acontecer. E muito obrigada a você que nos assistiu. Se você puder deixar um like, curtir, compartilhar, agradecemos mais ainda. E é sobre isso, conectar pessoas e propósitos no melhor ambiente para sua empresa. Essa é a missão. Se alguém quiser que isso aqui continue, que eu apareça de novo e tiver perguntas, deixa Bora! muitos comentários, compartilha, enche um saco delas, manda muita mensagem para eu aparecer aqui de novo. É isso aí. Tchau, tchau.